É um prazer tê-la aqui. Muito obrigado por todos os ensinamentos. E é um prazer. Espero que a senhora goste, tá bom? Imagina, Caio, eu que estou muito feliz de vê-lo de novo e numa situação tão feliz como essa, dando uma aula para nós. É um prazer, uma honra. Um beijo para você. Muito obrigado, professora. Vou só minimizar aqui para não ficar aparecendo na tela. Vamos lá. Então, a aula então vai ser sobre Covid-19. Eu tentei, essa aula eu estava dando ela já para residência, só que eu tentei deixá-la um pouquinho mais focada para conhecimentos acadêmicos e de médicos, né? Então, são achados na tomografia que todo médico acadêmico deve reconhecer. Né? E depois eu vou falar por que todo médico deve reconhecer. Eu já dei algumas aulas aqui para vocês na Liga, acho que não, na segunda aula, né? Formado na faculdade, depois fiz radiologia, especialização, estou fazendo doutorado e tenho o título em radiologia. Por que todo médico deve saber, né? Hoje, por triste coincidência do destino, está fazendo um ano do primeiro caso de coronavírus no Brasil, exatamente hoje, né? Dia 25. E só aumentou, né? Então já são 250 mil mortes, a vacina ainda lenta, né? Para chegar em todos os rincões do Brasil, casos aumentando, e cada vez a gente mais, como médico, não digo só radiologista, tem que saber reconhecer os padrões, porque não só no Brasil, como no mundo inteiro, os diagnósticos por PCR são escassos, demorados e, às vezes, com falsos positivos pela dificuldade de fazer o exame, né? Então, a tomografia, mesmo não sendo o padrão ouro, ela se tornou muito importante para avaliação e controle de pacientes com suspeita de Covid, certo? Então, nessa toada, né, depois do coronavírus, a gente, radiologista que costumava estar no fundo da sala, secundária acabou tendo um protagonismo, né, acabando sendo até imprescindível a avaliação. No comando difícil, algum paciente que teve algum quadro sintomático por Covid não teve um acompanhamento por tomografia computadorizada. Acho que quase 100% deles tiveram isso. Né? Então, no fim das contas, hoje, o médico não pode ficar esperando o radiologista laudar, avaliar, ele tem que saber também olhar, porque isso é a nossa rotina, né? Eu, no último ano, só o que eu fiz, acho que todos os radiologistas foram laudar a Covid. Então, todos os médicos, depois de um tempo, nem perguntam mais, eles já vêm, só quer saber a porcentagem, só acha que melhorou ou não, discute de igual para igual, porque um ano vendo só isso, a mesma coisa, né? Então, qual que vai ser o foco da aula? Diferente da primeira vez, né, que a gente deu o curso de iniciação na radiologia, método por método, focou em física, passou depois para emergência, diferenciou das emergências cirúrgicas e clínicas. Hoje o foco da aula é muito mais concreto, né? Uma doença só, então uma aula mais rápida, e então talvez seja mais fácil de pegar os conhecimentos do que na primeira. Certo? Qualquer dúvida, você sabe que pode me parar ou colocar depois as perguntas no final que eu vou passando para vocês e vamos tocando. Então, qual que é o foco? Transmitir conhecimento básico para reconhecimento dos padrões de alta, média e baixa probabilidade, que são chamados de típico, indeterminados e atípicos, de acometimento pulmonar por Covid-19 na tomografia computadorizada. Certo? E essa fotinha é até uma brincadeira que sempre tem, né, do radiologista, aquela posição ainda ali de fundo, né, que hoje em dia não existe mais, principalmente no Covid. A gente não pode chegar a escrever, correlacionar com dados clínicos, avaliar a história, enfim, a gente tem que se posicionar. É uma doença endêmica, com mortalidade baixa, mas como ela está tão epidêmica aqui no Brasil, ela tem que ser diferenciada das outras, certo? Então, para todo mundo, inclusive para o radiologista, a responsabilidade ficou maior e mais dividida. Não basta mais falar correlacione com dados clínicos, não sei se é Covid, certo? Então vamos lá. Se a gente está falando de tomografia de Covid, a gente tem que ter como conhecimento de base o principal achado na tomografia que faz ela ser tão importante para o diagnóstico. Por que a gente não faz um raio-x, né, ou algum outro método para o diagnóstico de Covid? Por que tem que ser tomografia? Porque ela é o melhor método, acessível, obviamente, poderia ser uma ressonância, mas melhor método acessível para a gente ver o achado mais comum no pulmão. A gente sabe que o coronavírus tem vários sintomas, até gastrointestinais, odinofagia, alguns evoluem com anosmia, mas o sintoma mais grave que demanda acometimento hospitalar e gravidade, UTI, é o acometimento do pulmão. Né? E quando ela acomete o pulmão, na grande maioria das vezes, ela vai ter esse padrão na tomografia de opacidade ou atenuação em vidro fosco. E o que é isso? Né?
Então, é um aspecto descrito na tomografia computadorizada, no qual ocorre um aumento da densidade do parênquima pulmonar, então fica mais branco, só que ainda permanece visível os contornos atrás desse aumento de densidade, principalmente de vasos e brônquios, naquela área onde está o aumento da densidade. É mais ou menos esse papel aqui, né, com a mão atrás, sendo a mão atrás o parênquima, né? Então eu consigo ver ali atrás os dedos que estão fazendo uma simbologia do que seriam os brônquios e os vasos, mesmo que tenha uma coisa fosca ali, né, opaca, né, diferente da consolidação. Vou ter que dormir, né? Abre o áudio aí. Vamos lá. Isso. Então, o aumento dessa densidade diferencia da consolidação, porque eu não veria, aqui a analogia, a mão atrás, os vasos, os brônquios ou mesmo o parênquima, certo? Então, esse é o achado mais frequente do acometimento da Covid-19, da Covid no pulmão, certo? Então, é por isso que a tomografia está em tanta voga, né? Só que, vamos lá, então, a definição para a gente mostrar esse achado, né? Então, é um aumento da atenuação do parênquima pulmonar que não impede a visualização dos vasos. Então, esses contornos aqui, né, de maior densidade mais brancos no parênquima, certo? Diferente do parênquima mais preto aqui, né, que seria o parênquima normal, só que sem apagar os vasos, consigo ver a trama vascular e até mesmo os brônquios, certo? Então, esse é o padrão de atenuação em vidro fosco, certo? Só que ele é um padrão muito atípico, muito comum em diversas doenças. É por isso que a gente tem que entender aonde que ele se encaixa com o coronavírus. Porque quando a gente vê, principalmente radiologista, mas agora como todos os médicos veem, uma descrição de opacidade em vidro fosco, a gente tem que pensar em várias coisas. E aí sim, o histórico do paciente é correlação. Ele é imunodeficiente ou não é? Essa duração são agudos, são crônicos? Quanto tempo ele está com esse sintoma? Qual que é a distribuição? É peribroncovascular? É periférica? É difusa? É unilateral? Enfim, tem outros achados comemorativos? Tem derrame? Tem consolidação? Pericárdico-pleural? Fibrose? Cistos? Enfim, tudo isso leva em consideração para a gente achar se tem mais sintomas sugestivos, típicos, de alta probabilidade para a Covid-19 ou não. Porque se a gente falar opacidade em vidro fosco por opacidade em vidro fosco, além do primeiro tópico aqui, infecções, que entram várias, inclusive a Covid, olha o tanto de coisa que a gente tem de diagnóstico diferencial. E não é só isso, tem mais ainda. Né? A grande maioria de alterações do alvéolo, do aumento da vascularização, todas elas cursam com opacidade em vidro fosco. Então a gente tem que saber mais do que isso, certo? Então vamos lá, o que é o mais, né? Quais são os achados de alta probabilidade da Covid? Então a gente já discutiu que o principal, o mais comum é a opacidade em vidro fosco, certo? Só que quando a gente vai achar que ela está sugestiva para a Covid? Quando ela vier, às vezes, essa opacidade de vidro fosco associada a espessamento de septos intra ou interlobulares, que é aquele achado famoso de pavimentação em mosaico, ou em inglês crazy paving, né? Essa apresentação é mais rara, mas quando ela é vista, no contexto de paciente com sintoma de COVID, bastante sugestiva, e óbvio, vidro fosco, crazy paving e consolidação. Então, esse seria o pacote do achado de alta probabilidade de COVID, certo? Então, aqui, além do vidro fosco aqui, né, a gente vê um aumento do espessamento, né, dos septos, e aqui já mais periférico, posterior, áreas de consolidação, que eu já não consigo ver mais a trama vascular atrás, né? Então eu não consigo ver mais. Então já está levando para um outro tipo de achado, não é só o achado em vidro fosco, né? Então é o vidro fosco, o espessamento de septo, inter e inter, e ainda áreas periféricas posteriores com consolidações, tá? Então, outra coisa que é bastante sugestiva de COVID, isso é um diferencial muito importante, é a sua distribuição, certo? Quando ela é sugestiva de COVID, quando ela tem alta probabilidade, quando ela é multifocal, e isso eu digo, ambos os lados, e lobos e segmentos, certo? Quando ela é, obviamente, bilateral, predomínio periférico, certo? Muito mais periférico do que peribroncovascular, tendo uma leve predileção pelos lobos inferiores e campos posteriores, certo? Então, esse é a distribuição mais típica do coronavírus, que mais ajuda a gente a diferenciar com outros achados que são parecidos com o COVID, certo? Então, aqui, acometimento bem periférico, né?
quase encostando na pleura, certo? Opacidades em vidro fosco, por vezes já querendo consolidar, né? Tendendo a pegar a base e os lobos posteriores aqui atrás, né? Então, no córtex axial anterior e atrás posterior, e no córtex coronal, vendo a parte mais basal e periférica, né? Então, esse é o achado mais sugestivo de distribuição das opacidades em vidro fosco ou consolidação do COVID. Bilateral e multissegmentar, né? Então, tá de cima a baixo. Embora tenha uma leve predileção para os lobos basais, também tem em cima. Principalmente, obviamente, quando a infecção toma maiores proporções. Quando ela vai evoluindo, progredindo, em um paciente mais sintomático, ela tende a ser cada vez mais multissegmentar, multilobar, certo? Outro achado de alta probabilidade é quando muitas vezes os focos consolidativos ou em vidro fosco são arredondados, eles formam bolinhas, né? Menos frequente, mas bastante sugestivo. E nesse caso, além da distribuição ser na periferia mais frequentemente, a gente também leva em consideração para alta probabilidade para a COVID, quando eles também são peribroncovascular. Obviamente, se também acometendo a periferia, certo? Então, como seria isso, né? Então, aqui, acometendo a periferia, arredondadinho, né? Na periferia, multilobar, bilateral. Só que aqui, ó, seguindo a trama peribroncovascular, tem uma bola, longe da periferia. Nesse contexto, né, de ter acometimento multilobar, periférico, bilateral, arredondado, vidro fosco, consolidação, a gente também caracteriza esse círculo, essa capacidade de vidro fosco arredondada não periférica, junto ao peribroncovascular, o trajeto peribroncovascular, como típica, certo? Então, o último e mais infrequente, mas também bastante sugestivo de ser típico, é o sinal do halo invertido. O que é o sinal do halo invertido, né? Primeiro tem que conhecer o sinal do halo para conhecer o invertido. O sinal do halo é quando tem uma consolidação e ao redor da consolidação a gente vai ter opacidades em vidro fosco, certo? Isso é bastante sugestivo, às vezes de infarto pulmonar, aspergilose angioinvasiva, uma gama de doenças, mas essas as mais sugestivas, né? E o contrário disso, o sinal do halo invertido, é quando tem o vidro, a opacidade em vidro fosco central e uma trama de consolidação circundando essa opacidade de aspecto consolidativo. Também tem relação com esses outros achados, né? Embolia, sarcomas, até alguns casos de tuberculose e principalmente a aspergilose angioinvasiva, só que num contexto de suspeita de COVID, o paciente evoluindo de um quadro sugestivo de COVID com o sinal do halo invertido também é de alta probabilidade do diagnóstico. Então, um sinal típico para o diagnóstico de COVID. E ainda mais se for bilateral nas regiões posteriores e inferiores, certo? Então, aqui, uma área de vidro fosco central, certo? Arredondada, periférica, posterior, bilateral, né? Multifocal, com esse circundamento aqui, circundada, né? Por uma área consolidativa, onde eu não consigo ver mais as tramas vasculares. Então, isso é o sinal do halo invertido. Se fosse ao contrário, sinal do halo. Óbvio que um sinal do halo único, no contexto de uma cronicidade, um paciente com uma doença colagenoses, principalmente, a gente pensa em outras coisas, mas num contexto de COVID, uma doença aguda, bilateral, muito sugestivo, quadro típico de COVID. E aqui, mostrando o acometimento bilobar, que vai de cima até embaixo, com opacidade em vidro fosco circundada por uma área de consolidação, então também sinal do halo invertido, bilateral, sempre respeitando essa distribuição periférica posterior sugestiva do COVID, também um achado típico da COVID-19. Agora vamos pular para o achados indeterminados, só que aqueles que a gente mais fica em cima do muro, que a gente, às vezes, é melhor avaliar a evolução do paciente, tanto quanto os sintomas, PCR e até tomografia de controle, para, às vezes, descartar ou até bater o martelo para a COVID. E quais são esses achados? É quando não bate, tem uma coisa, mas não tem outro, tem uma coisa, mas tem uma coisa que não é típica, e a gente fica naquele meio termo, né? Então, é uma junção do que é típico com aquelas alterações que são atípicas do COVID. Então, seria opacidades em vidro fosco com ou sem consolidações,
Só que, em vez de serem preferencialmente periféricas, elas são difusas, acometendo o parênquima inteiro, são preferencialmente perilares ou multifocais, sem distribuição definida, ou seja, não periférica, não arredondada, de aspecto circuncidado, com associação com outros achados, ou seja, pode ser unilateral, que é totalmente não típico de COVID, mas mesmo assim, um vidro fosco unilateral em paciente sugestivo, ou uma consolidação unilateral, única, pequena, tênue, periférica. Então tem um pouquinho de uma coisa, tira a outra, é aquele que a gente fica em cima do muro. Vou mostrar alguns casos para vocês. Então, o primeiro da esquerda, né? Então, acometimento difuso, bilateral, com algumas tramas ramificadas de permeio, poupando a periferia do lado, acometendo a periferia do outro. Tá estranho, né? É um quadro que não tá muito típico dos outros que a gente viu. Seria melhor acompanhar, seria melhor ver o PCR, seria melhor fazer uma toma de controle. O outro lado totalmente difuso, o da direita, com consolidações, traves, áreas de baixa densidade de permeio, enfim, não está típico. Pode descartar? Não, porque tem bastante vidro fosco, tem áreas de consolidação. De um jeito ou de outro, mesmo que não seja simétrico, pega os dois lados, é multifocal. Só que não está do quadro clássico que a gente viu dos anteriores. Então, esse seria um aspecto indeterminado, né? Outro aspecto indeterminado, primeiro da esquerda. Esse aqui até parece um COVID, né? Só que como que a gente vai falar que isso é típico se ele é unilateral, certo? Embora seja uma postagem em vidro fosco, periférica, posterior, provavelmente um paciente com quadro sugestivo de COVID, a gente vai falar, olha, no mínimo indeterminado. Mas como ela não é bilateral, como ela não é multifocal, como ela não acomete vários segmentos, não dá para chamar isso de típico. Menos ainda o do outro lado, que apenas um arredondado, então beleza, COVID, um vidro fosco arredondado num paciente sugestivo, você pode até pensar, mas único, pequeno, tênue dessa forma, unilateral, um pouquinho até longe da periferia, não dá para a gente falar que esse círculo arredondado, essa opacidade em vidro fosco arredondado é típica de COVID. Dá para excluir num primeiro exame? Não, não dá. Não dá para falar que não tem nenhuma possibilidade disso evoluir para a COVID, mesmo porque a gente sabe, né, que a evolução, às vezes, nos quadros que vão ser muito sintomáticos, é muito rápida, né? Então, a gente pode ter pego muito inicialmente, mas falar que é típico também não, né? Mas esse aqui da direita parece, né? Então, mesmo o paciente da direita, 4 dias depois, muda completamente o aspecto da imagem. E agora sim, transformando em um quadro típico de COVID, né? Por quê? Então, aqui unilateral, aqui bilateral. Agora, acometimento à periferia dos dois lados, com vidro fosco, já com áreas de consolidação de permeio. Opa, isso aqui, basal, né? O paciente sugestivo estava assim, evoluiu rápido para cá. Tem também a questão da evolução, já virou um quadro típico de COVID, certo? A mesma coisa do primeiro. Então, unilateral, uma opacidade em vidro fosco, periférica, basal, unilateral, pode ser COVID. Mas é típico? Não, não é típico. É indeterminado. Merece uma outra avaliação, certo? E agora os achados de baixa probabilidade, os considerados achados atípicos, aquele que você tem que ver e pensar em outra probabilidade diagnóstica. Dá para o médico, ou você sendo o médico, pensar em outra probabilidade diagnóstica, certo? Ou até mesmo um achado discordante com o PCR, certo? E quais seriam esses achados? O primeiro e mais comum, nódulos bem definidos, certo? A COVID, na grande maioria das vezes, ela não se apresenta com nódulos ou micronódulos, sendo eles organizados, múltiplos, difusos ou focais, né? O aspecto mais comum de infecções que não são de COVID são aqueles chamados micronódulos, agrupados, de aspecto ramificados, que a gente chama de árvore em brotamento, bastante sugestivo de bronquiolite ou de tuberculose, né? E também a consolidação lobar, né? A consolidação lobar única, a gente pensa mais no processo broncopneumônico. Então, é óbvio que uma apresentação atípica da COVID pode ser, mas é atípico. Você tem que pensar em outro diagnóstico. Não é isso que a gente espera de um paciente. Na grande maioria dos casos, a gente já tem muito para estudar que tem uma apresentação do COVID no parênquima pulmonar. Outros achados que são inespecíficos, linfonodomegalias, uma gama de alterações que estão associadas a linfonodomegalias, doenças que não o COVID. Viu linfonodomegalia, pensar em outras coisas, doenças sarcomatosas, granulomatosas, até tumorais, linfomatosas, enfim. COVID ficaria em terceira possibilidade, quarta, quinta, lá para trás, certo? Escavação,
também não tem muita relação com Covid. Viu uma escavação, pensar em outras coisas, seja tuberculose infecciosa, fúngica, ou até mesmo quadros tumorais, mas não Covid. E o último é mais interpretativo. É óbvio que um paciente, quando fica grave do Covid, vai para a UTI, fica entubado, ele vai evoluir com derrame pleural, derrame pericárdico, mas um derrame pleural único ou isolado, derrame pleural ou derrame pericárdico num paciente, enfim, cardiopata, ou com outros comemorativos que não sejam os achados típicos de Covid, não é achado típico de Covid, certo? Derrame pleural e pericárdico, principalmente isolado, sem um diagnóstico de Covid prévio ou sem uma evolução típica de Covid, não é o que a gente espera para um achado típico de Covid. Então, a gente tem que pensar em outro diagnóstico, certo? Então, eu vou mostrar alguns casos para vocês irem excluindo. Então, primeiro aqui da direita, tem uma baita de uma possibilidade consolidativa, com brocogramas aéreos, focada, né, em um lobo. Então, isso aqui pensar o quê? Uma pneumonia lobar, né? Do outro lado também, já que é aquele lobo pesado, né? Pensar até uma Klebsiella, talvez, mas não parece Covid, não parece nada com o que a gente viu, né? Acometendo o peribronco vascular, indo até a periferia grande, única, unilateral, não parece Covid, né? O de baixo e o mais à esquerda, então, o que a gente chama de aspecto em árvore em brotamento, esses micronódulos ramificados, parecendo árvores em brotamento, bilateral nesse caso, nesse aqui provavelmente um caso de tuberculose, né, ou bronquiolite, enfim, não parece Covid. Cadê a opacidade de vidro fosco? Cadê elas arredondadas? Cadê as consolidações, nódulos agrupados, vidro fosco apenas em volta desses nódulos, com essas ramificações que parece árvore em brotamento? Opa, bronquiolite, tuberculose, não é a primeira escolha para a gente achar Covid-19. E, obviamente, escavação, né? Escavação, quanto menos. Vou pensar em outras coisas que não Covid-19. Tá? Então, aqui, outra entidade muito característica, né, da tomografia computadorizada. Então, uma opacidade consolidativa, basal à direita com escavação, né? Isso não tem nada de achado sugestivo de Covid-19, né? Então, num paciente com suspeita de alterações pulmonares ou cardíacas, a gente tem que pensar, a gente tem que ir para outro lado, né? Uma embolia séptica, uma coisa desse sentido, que não Covid-19, ainda mais se for unilateral, basal à direita, com escavação muito sugestivo, né? Atípico total de Covid. Aqui também um paciente provavelmente com tuberculose, então múltiplas opacidades consolidativas micronodulares, ramificadas, pegando várias partes do parênquima, bronquiolite, tuberculose, né? Então a primeira escolha seria uma TB e não uma Covid-19. Então vamos lá, vamos seguir, então vamos fazer um tourzinho entre os atípicos, indeterminados e típicos. O primeiro, um quadro atípico, né? Bem atípico, né? Então, calma aí, deixa eu rodar isso. Então, uma escavação, opacidade, longe da periferia, pegando, tá totalmente diferente do que a gente acha, né? Totalmente diferente. Aqui já pensar em outros diagnósticos, né? Dos dois lados ainda. Então, essa opacidade disforme, não é arredondada, ela não tem opacidades em vidro fosco, ela não é multifocal, ela não é preferencialmente com distribuição periférica posterior, ela não tem sinal do halo, enfim, não parece. Isso aqui está totalmente atípico para a COVID. Quando eu pego isso, pensar em outras possibilidades. E o indeterminado? É aquela coisa meio termo, né? Então, tem um vidro fosco? Aqui tem um vidro fosco, mas ele tem uma boa distribuição? Ela é simétrica? Ela é periférica? Ela respeita aqueles aspectos que a gente viu do Covid, de começar devagar e crescendo na periferia, preferencialmente posterior, preferencialmente basal? Não, né? Então, ela está com uma apresentação meio que difusa, meio assimétrica. Pode ser? Pode, mas não é típico. Então, isso aqui, indeterminado, né? Ao passo que o típico, multissegmentar, bilateral, periférico, algumas áreas aqui já de halo invertido, muitas consolidações, vidro fosco, isso aqui já parece um COVID já de 5, 6, 7, até o 10º dia, que são onde tem os maiores sintomas, os maiores achados. Então, todo esse conhecimento para a gente diferenciar entre atípico, indeterminado e típico é importante porque isso vai reger o nosso diagnóstico e acompanhamento. Tem vários, isso já está muito bem quisto, muito bem dito na literatura, e tem vários achados que já estão até descritos. Então, não é uma coisa que a gente não tem respaldo, a gente tem bastante respaldo para achar que esses achados são sugestivos de COVID, certo? Inclusive, quanto à sua distribuição no tempo,
certo? Principalmente esses dois artigos publicados na Radiology, que eu vou discutir um pouquinho para vocês aqui para frente, que falam do ciclo natural da doença em tempo, qual a fase que eu acho os achados, qual é a fase que é melhor indicada a tomografia, o que eu espero encontrar em pacientes com Covid-19. Então, vamos destrinchar um pouquinho de cada um, pensando mais na temporalidade dos achados da Covid. O que eu vou esperar, né, em dias de sintoma? Então, vamos lá. O paciente sintomático, nos primeiros 2 dias, não está indicado fazer tomografia. Por quê? Até 50% dos pacientes vão vir com diagnóstico negativo. Então, metade, né? Então, não é indicado, né? Então, geralmente, quando eles tiverem um achado, o que eu vou ver? Esses 50% que vão ser positivos. Geralmente, opacidades focais em vidro fosco, tênues, vão ser aqueles indeterminados. Unilateral, pouca, sem consolidação, sem áreas de reticulares, não vai ser típico, certo? Então, não tem indicação para fazer nos 2 primeiros dias, principalmente para essa sensibilidade dos achados muito baixa. Fase intermediária ou progressiva, entre o 3º e o 5º dia. Aqui já não. Mais de 90% dos casos já vão ter alguma alteração. Nos pacientes sintomáticos com diagnóstico de Covid, que tem realmente Covid, mais de 90% dos casos vão ter alguma alteração na tomografia de pulmão, certo? E óbvio que quanto mais vão passando os dias, do 3º para o 5º, vai ter aumento da extensão da lesão. Esse é um outro achado que é muito sugestivo de Covid. O acometimento, ele vai aumentando, principalmente nos casos mais graves. Então, você vai predomínio primeiro de vidro fosco, depois vai aumentando gradativamente o comprimento de consolidação e o reticulado. Então, já mais de 90% dos casos dos pacientes do 3º e 5º dia vão ter algum achado na tomografia. Então, já é bastante plausível que você, um paciente com 3 a 5 dias, disponha de uma tomografia controlada na suspeição do COVID. E a fase de pico? A fase de pico é a fase onde tem os maiores achados da tomografia, entre o 6º e o 12º dia. Então, a TC normal é em menos de 5%. Então, a gente está falando de mais de 95% de sensibilidade de achados nos pacientes sintomáticos da Covid-19. Sempre pensando na evolução, né? Então, progressiva, o que a gente espera? Aumento da extensão da lesão, né? Das lesões, né? Acometimento bilateral, né? Consolidação, aumento das consolidações em relação ao vidro fosco, aumento principalmente do reticulado, muito difícil ter reticulado até o 5º dia, aumento da distribuição da consolidação já no processo de queda com o começo do reticulado, além, óbvio, da permanência do vidro fosco, que, como eu falei, é o achado principal. E na fase tardia, até a partir do 13º dia, a gente espera uma redução gradual do achado em vidro fosco e da consolidação, mais da consolidação, e surgimento cada vez mais de reticulado, que vão virando áreas de traves, depois áreas de bandas parenquimatosas, e vão se arrastando e pode durar até mais de 30 dias. Então, é muito comum na tomografia, depois a gente avaliar vários pacientes, que o paciente melhore muito do COVID, muito mais rápido, né? O ciclo natural, a grande maioria dos pacientes que melhoram, né? Obviamente não pensando naqueles que evoluem mal. Então, é muito mais comum os sintomas passarem e permanecer por um tempo maior, até 30 dias, até mais do que 30 dias, algum achado na tomografia. Então, conforme vai passando os dias, as consolidações, passando muito mais de 13º dia, lá por 17º dia, as consolidações vão cada vez diminuindo mais, o vidro fosco volta a aparecer e, principalmente, as bandas parenquimatosas e as traves e reticulados, certo? Então, esse é o ciclo, a evolução temporal normal da doença. É por isso que não está indicado, principalmente, não está indicado realização de tomografia nos 2 primeiros dias. 50% dos exames vão dar normal, certo? Então, vamos lá, esse é o mesmo paciente, né? Então, no dia 3, uma pequena alteração bem... Nos campos superiores, nada, né? Talvez tênue aqui, mas nada. E aqui, lá no basal posterior, segmento basal posterior do lobo inferior esquerdo, um começo de vidro fosco unilateral, indeterminado, certo? Achando indeterminado. Então, no 3º dia ainda seria indeterminado. Esse mesmo paciente, 3 dias depois, um D6, já numa fase progressiva, arredondados, bilaterais, periféricos, áreas de vidro fosco, essas pequenas traves se mostraram consolidações, pequenas, mas já presentes, aquela parte posterior, basal posterior, inferior à esquerda, ficou muito maior o vidro fosco, pois esse acometimento que circunda a pleura, bastante característico do COVID, então aqui já virou um quadro típico, né? Na fase progressiva é muito melhor, entre o 5º e o 8º dia, entre o 3º e o 5º dia.
Esse outro paciente, né? Então, no D6, ela tinha vidro fosco arredondado, periférico, bilateral, um acometimento pequeno, né? Mais na parte basal, bilateral, né? Periférico, algumas áreas arredondadas, só que ainda sem muita consolidação, quase nenhuma, querendo ter alguma consolidação aqui, né? E o acometimento do parênquima, uma porcentagem pequena, né? Esse mesmo paciente na fase progressiva cresceu, e no D9, que já estamos falando do pico da doença, né? Então, entre o 9º e o 12º dia, ou até o 8º, 12º dia, o acometimento mais difuso, pegando uma porcentagem maior do parênquima bilateral, bastante periférica, áreas já basais com bastante consolidação, não consigo mais ver a trama peribroncovascular atrás, na base, então já está num tempo de evolução diferente do ápice, né? Então aqui já não tem mais dúvida que a gente está falando de um COVID, a gente começa a pensar em outra coisa aqui já, né? Quantificar a extensão do acometimento, para prever severidade e passar para o médico, a gente, como médico, saber qual que vai ser o trajeto natural desse paciente, não mais agora quanto apenas ao diagnóstico, certo? E esse outro paciente agora, já numa outra fase, né? Então já numa fase descendente. Provavelmente esse foi um paciente que teve um quadro moderado de COVID e como a grande maioria dos pacientes evoluiu bem. No 19º dia, ainda com bastante opacidade em vidro fosco, periférica, circundando, bilateral, né? E no 17º dia, diminuição desse vidro fosco com aparecimento de traves, né? Reticulado, querendo virar já uma banda parenquimatosa aqui, né? Então, bastante sugestivo do acometimento de COVID em uma fase já terminal, residual, que, como a gente falou, tende a permanecer mais tempo os achados no parênquima do que a doença em si. Provavelmente os sintomas dele, se não já desapareceram, estão muito mais brandos do que na fase de pico da doença ali entre o 10º dia, 9º, 11º dia, né? Mas ainda assim, se fizesse uma tomografia dele, os achados ainda ali estariam, mesmo que os sintomas clínicos já tivessem diminuído, certo? Então, falando sobre evolução temporal, né, no artigo do Radiology, ele mostra pra gente. Então, entre o 1º e o 2º dia, olha a quantidade de achados diagnósticos, a quantidade de achados pulmonares, muito pequena. Então, não se justifica a realização da tomografia. Ao passo que o pico então ele vem crescendo, né? Ele vem crescendo até o 5º dia, e vai ter o pico dos achados tomográficos entre o 6º e o 11º dia. Então, é onde está mais indicado a avaliação por tomografia. E a partir daí ele vem se estabilizando e depois diminuindo, só que permanece até 24 ou até igual ou até mais 24 dias. Então, olha a porcentagem de pacientes que ainda tem alterações entre o 24º e até mais dias após o acometimento por COVID, muito alta, né? Então, tem essa dissociação com a clínica, essa demora, né? Então, colocando num gráfico, sendo que azul são os pacientes normais, então, entre o dia, os 2 primeiros até o 5º dia de sintoma, até 60% dos pacientes normais, né? Baixíssima probabilidade de ter consolidação ou vidro fosco. Até o 5º dia, aí já o azul, pouquíssimos normais e um aumento expressivo da opacidade em vidro fosco. Então esse é o achado mais sensível da tomografia nos primeiros 5 dias de doença. Ainda permanece estável os achados de consolidação, certo? Depois, entre o 6º e o 11º dia, aí é o pico dos achados. Né? Então, 59% e cresce um pouquinho, vai ter o pico dos achados de consolidação entre o 6º e o 11º dia. Então, é a área de maior extensão e maior repercussão dos achados na tomografia, certo? E depois, gradativamente, no curso natural, aqueles pacientes que vão ter o curso natural da doença, vem aumentando o nível de normal novamente, vem diminuindo gradativamente a consolidação e o vidro fosco, e a partir do 18º dia, aí sim, tem uma diminuição expressiva da consolidação e o aparecimento maior das traves e das bandas, e retorna a crescer o vidro fosco novamente. E entre 24 dias e mais, aumenta bastante o vidro fosco, diminui de vez a consolidação, e os normais são poucos, né? E as traves ficam maiores, as bandas ficam maiores, mostrando aqui um achado residual da COVID. Então, são achados que são de lento desaparecimento do parênquima pulmonar. Essa é a evolução temporal típica dos pacientes com COVID-19. Então, dito tudo isso, quando que a gente vai indicar a tomografia, né? Então, primeiro a gente tem que saber quando a gente não vai indicar, né? Então, a gente já viu aqui, a gente não vai indicar principalmente para rastreio em paciente assintomático.
porque a taxa de falso positivo ou a sensibilidade do achado é muito baixa, menos de 50%. Ela pode ser normal em mais do que a metade dos pacientes entre 0 e 2 dias, então não está indicado. Ficou muito, agora já faz um tempo, né? Talvez a gente nem lembre mais, mas há um ano atrás, quando começou a pandemia, ficou muito famoso aquele exemplo do Diamond Princess, aquele navio do Japão que tinha 3.700 passageiros e teve um surto, naquela época surto ainda, de coronavírus, e ele ficou atracado, ele não podia voltar, né, para o porto, porque teve um surto ali dentro, e lá dentro foram feitas diversas tomografias, a rodo. Naquela época não tinha ainda um segmento, um protocolo, né, tanto do diagnóstico quanto do tratamento. Óbvio, era muito cedo para ter vários estudos. E ali foi um estudo bom para a gente poder saber que não vale a pena fazer em pacientes assintomáticos. Não adianta só porque teve o diagnóstico pelo PCR e fazer a tomografia, porque às vezes pode ser dissonante, né? E lá realmente foi. Então, 112 pacientes fizeram tomografia, desses 82 eram assintomáticos. Dos assintomáticos que tinham Covid, 54% não tiveram achados no APC. Então ajudou? Não, mais da metade não tinha, né? Ao passo do que os sintomáticos, mesmo no começo, né? Naquela época, 80% deles, dos sintomáticos, tinham achados. Então ficou bem claro já desde um ano atrás que não vale a pena fazer tomografia nos primeiros dias de sintomas ou em pacientes assintomáticos. E quando ela está indicada, então? Ela está indicada nos pacientes, isso já está bem documentado, nos pacientes hospitalizados, sintomáticos com radiografias normais ou com achados indeterminados. A radiografia, só um parênteses, ela tem a sua importância muito, muito, muito pequena no acompanhamento da COVID, né? Mesmo para o médico ou para o radiologista. Por quê? Porque ela não demonstra o achado principal, né, que seria a oportunidade de vidro fosco. Então, embora ela vai ter baixa sensibilidade, porque ela não vê o vidro fosco, né, então não quer dizer nada. E se ela vier normal, e se ela tiver algum achado, não quer dizer que seja Covid. Então ela tem baixa sensibilidade, na grande maioria das vezes ela não acha o achado principal, e ela também não exclui a possibilidade. Então, quando eu acho alguma alteração, ela é muito pouco específica. Então, para que eu vou usar? Ela ficou muito resguardada, às vezes para acompanhamento. Esse paciente eu já sei que ele tem Covid, ele já está no leito, ele já fez tomografia, eu fiz um raio-x de controle, e a partir daquele raio-x de controle eu posso, ali no leito, depois avaliar a evolução. É apenas para isso. Porque eu tenho baixa sensibilidade, baixa especificidade. Então, ela não exclui nem dá o diagnóstico específico. Então, não saiu para quase nada. Quase, não é que não saiu para nada. Não saiu para quase nada. Voltando à tomografia, ela está indicada, então, na avaliação de complicações também, né? E pesquisa de diagnósticos alternativos, principalmente naqueles casos indeterminados, né? Como a gente mostrou. Às vezes que o paciente faz uma e aí não fecha o diagnóstico, faz outra de controle, ou tem alguma complicação, derrame pleural, derrame pericárdico, coisas que não são muito típicas, acompanhamento com a tomografia. Mas sempre pensar em pacientes sintomáticos e hospitalizados. Falou em tomografia, a indicação principal é essa. E ela pode ser usada, não é a indicação principal, mas ela pode ser usada em pacientes com quadro clínico e laboratorial de suspensão da doença. Então, no momento endêmico a gente está, principalmente nos casos mais graves. Por que isso virou tão banal? Era para ser uma indicação com asterisco, né? Ela pode ser indicada, porque a gente já viu que o PCR ele é escasso no mundo inteiro, ele é difícil de, às vezes, você realizar um exame, dar falso negativo. Então, num contexto de dificuldade de realização de PCR global, mais ainda no Brasil, mais ainda nos rincões, cada vez mais o auxílio diagnóstico pela tomografia se faz valer. Então, nem sempre vai ser paciente hospitalizado. A gente vai usar em pacientes com quadro clínico também, ela pode ser usada, mas a gente vê que na realidade ela é muito usada isso no Brasil, né? Ela pode, mas ela regularmente é usada em paciente com suspeição do diagnóstico, quando a gente tem, por algum motivo, o PCR indisponível ou dúbio, certo? Então, isso diria que é quase meio a meio, né? Os pacientes hospitalizados e os pacientes que se enquadram nesse contexto, meio a meio deles usam a tomografia para controle e diagnóstico da COVID-19. E por que a gente está falando tanto de tomografia? Por que ela ganhou esse protagonismo todo? Primeiro para o radiologista, hoje para o médico. Porque ela tem uma sensibilidade altíssima para o diagnóstico. Vocês viram, a partir do segundo dia, a sensibilidade é de 97% a 98% em muitos estudos, né? Chegando a ser maior até do que o PCR no começo, né? Então, tem pacientes que faziam o PCR,
o PCR vinha negativo, fazia a tomografia vinha sugestiva, típica, alta probabilidade para COVID. Depois de um tempo, esse paciente refazia o PCR e estava positivo. Isso aconteceu mais vezes com o PCR do que a tomografia errar, né, do que a tomografia não ter acessibilidade para encontrar o coronavírus. Então, você pode perguntar, por que então que ela não é o padrão ouro? Primeiro, porque a gente não vai expor os pacientes com o coronavírus próximo do ambiente hospitalar, se ele não tem, ele pode vir a pegar, por toda a questão do acomodamento do sistema de saúde, esse seria o primeiro. E o segundo, que é mais técnico, é porque, embora a sensibilidade seja alta, a especificidade é baixíssima, 1/4 dos pacientes, 25%. Né? Então, a gente viu que o achado principal é a opacidade de vidro fosco, embora ele tinha todos os comemorativos para diminuir essa especificidade, tem várias outras doenças, tem vários outros achados, inclusive achados de comorbidades de pacientes que estão internados, que sugerem para a gente, falseiam o diagnóstico de coronavírus. Então, por essa baixa especificidade, que ela é usada, então, de auxílio ao diagnóstico principal, que continua sendo o PCR, com especificidade altíssima, certo? E o que a gente faz, então, para tentar diferenciar o COVID, que tem a baixa especificidade pela tomografia, principalmente de outras infecções, né? Então, a gente vai avaliar justamente as características que a gente viu ali, que são típicas do COVID, né? Então, o predomínio das opacidades de vidro fosco é a primeira, tá? Mas pode dar em várias coisas, a gente viu, né? Mas como é que a gente já começa a diferenciar? Isso é agudo? Isso é crônico? Ele tem um contexto de suspeição de coronavírus? Tem. Então, vamos para o próximo passo. A distribuição, ela é periférica, basal, posterior? São arredondadas os achados? A evolução do quadro foi rápida? Tem a opacidade de vidro fosco arredondadas periféricas? Tem sinal do halo invertido? Opa, então isso diminui bastante, até 70% ou até 80% a chance da gente errar com outras infecções. Então a gente tem que usar mais do que o achado principal do vidro fosco, todo o contexto, a distribuição do caso para diminuir o falseio da baixa especificidade da tomografia para o diagnóstico, uma vez que a gente sabe que a sensibilidade é muito alta, certo? Então, como é que a gente consegue identificar os casos graves? A tomografia ela é útil para isso? Ela é muito útil para isso. É óbvio que a gente tem que contextualizar, mas a extensão da opacidade em vidro fosco, a consolidação e o paciente e a evolução do paciente tem intrínseca relação com severidade. Quanto maior a extensão, quanto maior as opacidades, principalmente consolidativas, maior a probabilidade de doença severa. É óbvio que isso não pode ser utilizado como marcador independente, porque principalmente para prognóstico de morte, porque principalmente para a COVID, a gente está vendo que tem um grupo específico de paciente que tem mais chance de evoluir mal, idosos, né, e com comorbidades, né, dentre elas principalmente a obesidade. Então, num contexto de associação com esses achados, um paciente idoso, cardiopata, obeso, o diabetes, enfim, e extensão do acometimento pelos achados de imagem na tomografia, quanto mais essa gama de possibilidades, então ele é idoso, ele é obeso, ele tem outras comorbidades e tem extensão, maior a chance dele evoluir mal. Só que mesmo assim, com a avaliação dos achados tomográficos, quanto mais extensos, sim, tem mais relação com severidade. Agora, mortalidade, em uso independente, é melhor a gente melhor a gente usar os outros comemorativos como idade e comorbidade. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é o aumento das opacidades em mais de 50% dos pulmões e rápido, a velocidade em 24 horas, né? 24 a 48 horas. Então, esse aumento rápido da extensão das lesões é bastante considerado como critério de severidade da doença, né? Então, fez uma tomada de controle com 3 dias, depois com 6 dias, ou com 5 dias, 24 horas, ela virou bilateral, tem consolidação, extensão de mais de 50%, opa, esse pode ser um quadro de evolução ruim do COVID, certo? Então, tá, a gente falou, como é que a gente vai diferenciar, então, esse COVID para tentar aumentar a especificidade do exame? A gente tem que saber que vários outros, primeiro, outros COVIDs e outros só vírus, sem falar de doenças sistêmicas, tem uma apresentação com vidro fosco. Então, a gente tem que levar em consideração qual deles não tem achados típicos de COVID e, pior, qual deles tem achados atípicos de COVID, para tentar diminuir. Vamos lá, o varicela tem opacidades nodulares, né? Então,
por mais que ele tenha passagens em vidro fosco, esses micronódulos são achados muito atípicos de coronavírus. Então, eu vou achar que pode ser alguma coisa diferente, para tentar diminuir a baixa especificidade. O H1N1 já é mais difícil, porque ele também tem opacidades de vidro fosco bilaterais, ele também tem consolidação, só que ele tem uma menor predileção por no começo ser periférico e basal. Então, a distribuição é muito importante para a gente diferenciar o coronavírus do H1N1. É por isso que eles são tão semelhantes na imagem, é por isso que agora, não sei se todo mundo vai lembrar, mas no começo da pandemia, no ano passado, a Secretaria, a Anvisa pediu para que a vacina contra o H1N1 fosse adiantada, para que não tivesse essa dubiedade no que se achava que seria o pico da doença, né, no inverno do ano passado. Então, normalmente, todos os anos, a vacina do H1N1 é mais próxima do inverno. Ano passado, não, ela foi feita em março ainda, né, tentando fazer com que no pico do H1N1 a gente não tivesse mais essa dúvida. É H1N1? Não, não é, porque todas as pessoas suspeitas para ter uma evolução de H1N1 ruim, já foram vacinadas. Então, vai ser um diagnóstico diferencial a menos com Covid. E um dos que é muito parecido. Realmente é muito difícil, só pela tomografia, diferenciar o H1N1 para o Covid-19. O para-influenza também é muito parecido. Qual que é a diferença? É que ele não tende a ser tão difuso, ter um acometimento tão multifocal como o Covid. É uma doença mais centrada, né? O metapneumovírus, a mesma coisa. Ele não tem predileção pelos lobos posteriores, basais, também distribuição, porque o achado é muito parecido, né? E o citomegalovírus, a mesma coisa. Ele tem uma distribuição difusa, às vezes com acometimento de septos já no início da doença, intra ou interlobulares, também são achados que são atípicos para o COVID, mas nem sempre o citomegalovírus ele se apresenta assim, né? Nos quadros que ele é mais típico, ajuda para diferenciar, mas quando ele é atípico, ele pode se manifestar igualzinho ao COVID. E aí fica muito difícil só pela tomografia diferenciar. Então, atenção, né? As coisas que a gente tem que guardar, atenção. A tomografia de tórax normal não exclui o diagnóstico de COVID. Não exclui. Principalmente quando feita nas primeiras fases dos sintomas. Essa é a primeira coisa que tem que se levar em consideração. A segunda, os achados mais frequentemente achados da doença na tomografia não são específicos da infecção por SARS-CoV-2, né? Podendo ocorrer entre muitos diagnósticos diferenciais, inclusive em outras infecções virais, que foi o que a gente viu no slide anterior. É por isso que é importante tentar individualizar, diminuir a possibilidade de infecção por outras doenças, acelerar a vacinação do COVID para diferenciar pacientes que ainda estão sugestivos a ter o COVID-19, certo? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para quando você olha uma tomografia. Esse paciente pode ter COVID? Qual é a fase da doença, dos sintomas que ele está, certo? Ele já tem vacina ou infecção prévia por outros antígenos, por outros vírus? Aí, mediante a isso, eu vou elaborar a minha hipótese diagnóstica. Então, as considerações finais para fixar os conceitos, certo? Então, a tomografia de tórax tem desempenhado o papel de protagonismo. Hoje em dia, o radiologista e o médico, por um conjunto de fatores que, depois de um ano, todos eles têm que saber evidenciar um achado típico de COVID, certo? Porque ele hoje é muito importante, não só para o diagnóstico, mas para o manejo, para o acompanhamento da pandemia de COVID no Brasil, fazendo com que todo médico tenha que ter conhecimentos básicos sobre os padrões, principalmente típicos e depois de exclusão, indeterminados e atípicos da COVID-19. A TC já se mostrou bastante sensível na detecção da pneumonia, sensível, às vezes até mais do que o PCR em alguns estudos, embora careça de maior especificidade. Então, quando ela apresenta o padrão típico em regiões endêmicas, favorece o diagnóstico, como é o quadro do Brasil, o caso do Brasil, né? Mas isso não muda o fato do exame de escolha para o diagnóstico ser o PCR de nasoorofaringe. Esse é o exame de escolha para o diagnóstico. Então, a TC ela fica então recomendada na ausência do PCR por qualquer motivo ou em casos discordantes, pacientes sintomáticos, hospitalizados e para avaliação e extensão de complicação. Lembrando que o raio-x tem um valor muito focal na ajuda. Não é inútil, mas é muito, muito, muito pouco utilizado por principalmente não evidenciar o que a gente já falou muito na aula,
o achado principal, a manifestação mais comum do COVID no parênquima pulmonar, que é a opacidade em vidro fosco. Certo? Dito isso, muito obrigado por mais uma vez estar aqui com vocês, né? É sempre um orgulho. A faculdade, momentos épicos na minha vida, e eu fico muito feliz em transmitir algum conhecimento. Estou sempre à disposição com vocês, certo? Foto da esquerda em alguma intermédia, e aqui como orador na formatura, com o quadro que até hoje está na minha casa, certo? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Qualquer dúvida, o meu e-mail. A aula provavelmente vai ficar disponível pelo pessoal da Liga ou o vídeo. E alguma coisa, só como contactar comigo. Me contactar. Tá bom? Muito obrigado. Aberto agora para perguntas. Doutor, muito obrigado pela aula. Ela foi bem didática e muito interessante entender esses padrões e como isso funcionou ao longo da pandemia, como que foi a questão do diagnóstico aliado à clínica. Então, foi bem legal mesmo. Alguém tem alguma pergunta para colocar? Eu gostaria de saber qual que é a idade média dos pacientes que você mostrou? Ó, os pacientes que eu mostrei ali, a grande maioria deles não eram jovens, tá? Os pacientes, vou mostrar o que era mais idoso aqui, ó. Calma aí, deixa eu voltar aqui. Esse aqui. Esse era o paciente mais idoso que tinha. Deixa eu diminuir aqui a tela, que eu não faço ideia como é que faz. Aqui, pronto. Esse é o paciente. Calma aí, passei. Esse era o paciente mais idoso que tinha, né? Então, um acometimento um pouquinho mais difuso, né? E com aumento das opacidades consolidativas, certo? Eu tentei trazer os pacientes com um pouco mais de idade, porque é o que tem mais sintomas, né? É o que geralmente tem os sintomas mais típicos, porque os jovens tendem a ter sintomas atípicos. Às vezes unilaterais, eles não evoluem com o curso natural da doença, né? Então, até o 11º dia, com uma extensão maior, próxima de 50%, e aí evolui com aumento de consolidação. A partir do 13º dia começam as traves, vem diminuindo a consolidação, e até o 30º dia ainda com alguma opacidade de vidro fosco e virando bandas parenquimatosas. Esse é o curso natural de pacientes com mais de 40 anos, né? O normal é pacientes jovens ter achados atípicos ou indeterminados. Atípicos não, nada negativo, tomografia negativa, ou achados indeterminados. Principalmente poucas opacidades de vidro fosco e até unilateral. Que é esse aqui, ó. Calma aí, deixa eu voltar para vocês para mostrar um atípico de um paciente jovem, que seria esse aqui, né? Então, unilateral, arredondada, única, certo? Então, esse leva mais em consideração uma evolução benigna de pacientes sem comorbidades ou que não vai evoluir para um quadro mais grave do que esse de um paciente com maior extensão e de maior idade, né? E óbvio que vários comemorativos levam também a gente em consideração, né? O aumento do coração, derrame pleural. Quanto mais tempo ele fica com acamado, se ele vai entrar na UTI ou não, outras coisas começam a aparecer, né? Então, começa a ter alteração do fluxo cardiovascular e todo a trama do paciente entra em vigor, falência renal, isso dão outras alterações que já não começam a ser tão típicas, mas esse seria uma evolução típica de um paciente mais idoso com um acometimento extenso, certo? Perfeito, professor. Alguém tem mais alguma outra dúvida para colocar? Acho que é isso, então. Galera, todo mundo preencheu o Forms. Eu vou parar a gravação da aula aqui e a gente vai prosseguir com o sorteio dos livros. Professor, novamente, muito obrigado por aceitar o convite e é sempre bom ter você aqui ensinando para a gente. Valeu. Obrigado pela oportunidade, pessoal. Valeu, até a próxima, hein? Tchau, doutor. Obrigado.